Bem, vamos começar o programa de hoje com a nossa conversa com o reitor da UFPA, Carlos Maneschi, que é pré-candidato do PMDB à Prefeitura de Belém. Reitor, um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, Mauro. Reitor, uma comunidade universitária inteira está ávida e mais 5 candidatos à sua sucessão estão nervosos, aguardando as suas decisões, principalmente com referência à data. Bem, foi amplamente explorado pela imprensa que o senhor renunciará à reitoria da universidade, já que o senhor tem mais um ano de mandato, até julho, me parece, do ano que vem. Exatamente. Né? Que data o senhor pretende renunciar? Porque todo o processo eleitoral vai depender desta data. Exatamente. Não é verdade? O senhor realmente será pré-candidato à Prefeitura de Belém pelo PMDB? São as 3 perguntas que já foram amplamente exploradas pela imprensa, mas que agora a gente quer ouvir Carlos Maneschi falando. Bom, então, em primeiro lugar, eu já respondo uma das colocações suas. Eu sou pré-candidato a prefeito de Belém pelo PMDB. E, sendo pré-candidato, a primeira coisa que eu preciso fazer é seguir o calendário estabelecido pela lei eleitoral, onde fica claro que eu preciso renunciar até o dia 2 de junho próximo. E, portanto, eu estou me afastando, hoje, inclusive, numa conversa que tivemos na reitoria, exatamente no dia 17 de maio, portanto, na próxima terça-feira. O senhor vai convocar o Conselho Universitário para fazer essa renúncia? De que forma será feita? Não, a renúncia eu farei uma carta, no histórico ofício. Da universidade já houve outra renúncia? Não, essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Então, eu escreverei uma carta renúncia, de fato, à presidência da República, mas comunicarei isso ao Conselho, obviamente, na mesma condição. Feito isso, abre-se, então, um processo de substituição do reitor por via de uma nova escolha e, portanto, de uma nova nomeação para um reitorado para os próximos 4 anos. Portanto, é um novo mandato de reitor que se inicia. E esse cronograma, ele segue o seguinte passo. Serão mais de 4. Serão por 4 anos, aí muda completamente o calendário. Muda o calendário. Então, logo ele seja nomeado, ele é nomeado a partir daí, então inicia um novo mandato de 4 anos. Ele não cumprirá o restante deste mandato. E nem o seu vice... Meu vice ficará apenas até... No processo eleitoral. Durante o processo eleitoral. Até a nomeação. O que estabelece a lei? Definida a renúncia, consolidada a renúncia, abre-se um interstício de 60 dias para o envio de uma nova lista tríplice. Que passa pela chamada consulta. Que passa pela consulta. Que para nós é eleição. Portanto, nós vamos ter aí um período de 60 dias, até 60 dias. Entre 17 de maio e 17 de julho. Estamos falando até dia 17 de julho para o encaminhamento de uma nova lista tríplice, para então que a presidência possa fazer a escolha do novo reitor. Neste interstício e até a nomeação, o vice, então, assume o exercício da reitoria. Veja que nós estamos diante de uma situação singular na UFPA. Isto nunca aconteceu antes. 60 dias é um período curto e, portanto, nós vamos ter que correr com o processo de modo a observar e respeitar toda a nossa tradição, que é a de ter uma consulta prévia para depois, então, elaboração e homologação da lista tríplice no Conselho Universitário e envio para a presidência para a nomeação do próximo reitor. Agora, a campanha já está em curso, né, reitor? Já há vários meses que os 5 candidatos estão postos, né? Abre, inclusive, a possibilidade de aparecerem novos candidatos? Sim, até o momento que houver encerrar a parte de inscrição de chapas, você pode aparecer qualquer candidatura nova ou, inclusive, alguns desistir. Isso aí não tem nenhuma consequência nesse aspecto. E são 5 candidatos que já estão em campanha há muito tempo, Mauro, porque eu, particularmente, tentei dar a oportunidade para que pessoas, anunciando, inclusive, a possibilidade de eu sair, né, avisei a comunidade toda que havia essa possibilidade, ainda que ela não estivesse decidida, de modo que as pessoas pudessem começar a trabalhar nas suas candidaturas e não fossem apanhadas de surpresa por uma renúncia minha num determinado momento, sem muito tempo para que as pessoas pudessem se preparar para a disputa. Então, quando recebi o convite, o primeiro convite
em final de dezembro de 2015, levei praticamente 3 anos e meio fazendo esta avaliação e decidindo se de fato era o melhor que se anunciava para a minha própria situação pessoal. Levei esses 3 anos e meio, mas ainda assim, antes de decidir, anunciei que isto era uma possibilidade. Então, desde janeiro, é bom dizer, desde janeiro, vários candidatos já estavam se preparando para esta disputa. Se nada ocorresse, se eu não saísse, a disputa muito provavelmente seria em dezembro, final de novembro, início de dezembro. Como isto aconteceu, isto será, então a consulta será antecipada em 6 meses. Isso não representa, né, olhando a questão interna, não tem muita consequência, né? Atrasar 6 meses, antecipar 6 meses, não haverá nenhum problema. De modo que o trabalho que se fez para que a gente pudesse chegar a esse momento sem tanta turbulência interna, penso que ele foi positivo. Nós estamos diante, então, de uma situação, hoje já encaminhada. Próximo dia 17 eu sairei, renunciarei. A partir daí vai abrir o tertício de 60 dias, as pessoas já estão em campanha e a universidade, então, provavelmente ao final de junho, né, mais tardar, creio eu, final de junho, olhando assim, na minha experiência, ela já vai saber qual foi o resultado da consulta. E a partir daí, então, só cumprir o cronograma para nomeação. A universidade está profissionalizada e todo esse processo não afeta de forma alguma, por exemplo, o alunado, o corpo docente, a coisa caminha dentro dos seus próprios calendários, sem interferência de uma eleição, por exemplo? Não, a eleição, inclusive, é um momento importantíssimo, né, e muito interessante, de pujança na universidade. Né, nós usamos isso, inclusive, para alimentar toda ali uma tradição democrática, e que, creio eu, não tem nenhuma influência negativa no cotidiano, né, no dia a dia da universidade. É, inclusive, um momento em que a universidade se engrandece. Está acontecendo exatamente da mesma forma. Então, o fato da antecipação, nesse aspecto, inclusive, não tem nenhum desdobramento que tenha alguma consequência negativa para nós. Heitor, a presidente Dilma hoje criou 5 novas universidades federais. Verdade. Mas não olhou para a sua proposta da criação da Universidade do Nordeste do Pará, baseada em Bragança. Por quê? Eu acho que ela olhou. Ela apenas não decidiu por ela neste momento. É bom dizer, Mauro, que nós fomos beneficiados pela instituição de 2 universidades no Pará. Queremos mais, queremos muito mais. A nossa proposta, inclusive, é de conseguir mais. O nosso projeto, ele caminha. Este foi um momento de decisão, mas é bom dizer que também já havia outras universidades na lista trabalhando as mesmas coisas que nós queremos. Não conseguimos nesse momento. Nesse ponto, é alguma situação de pouco, vamos dizer assim, triste nosso, né? Quer dizer, há uma certa frustração, digamos, em relação a isso, mas que penso que é temporário. É uma questão amanhã de dias, as coisas continuarão. O nosso projeto, ele é extremamente importante, ele é um projeto estratégico, a proposta está bem consolidada, todas as razões para que essa universidade seja criada estão lá, todas as razões estão lá, e de modo que é uma questão de tempo. Vamos continuar insistindo com isso, vamos continuar trabalhando nessa direção, vamos continuar articulados com a bancada, todas as forças políticas, prefeituras, fazendo as interlocuções que precisam ser feitas. E eu tenho certeza que é uma questão de tempo. Bragança está absolutamente consolidado para receber ali uma nova universidade, tendo Bragança como sede. Tempo apenas. Não foi dessa vez. Um pouco de frustração, sim, mas certamente será amanhã. Heitor, 7 anos à frente da maior instituição de ensino do norte do país, o 3º maior orçamento no estado, só perde para o governo do estado e a prefeitura de Belém. Agora o senhor está propondo o seu nome para dirigir a prefeitura de Belém. O que o senhor acha que agrega de valor essa sua experiência de 7 anos à frente da universidade, que pode ser transferido para o bem da comunidade, de um modo geral, dos munícipes de Belém? Mauro, eu penso que pode agregar muito. Em primeiro lugar, você mesmo fala, o orçamento da universidade é um orçamento imenso, de uma dimensão extraordinária. Mas as demandas 10 vezes menores do que de uma prefeitura, né, Heitor?
Olha, sim, você pode botar que sim. Entretanto, as negociações, as relações que precisam ser estabelecidas diante das demandas, eu não posso dizer que sejam diferentes. Nós temos demanda de uma comunidade que é extremamente exigente, que pressiona, que faz política de maneira nobre e exerce essa política no seu mais alto extremo. Isso dá a um gestor de universidade uma experiência que é indiscutível. Nesse aspecto, do ponto de vista da relação com a comunidade, do ponto de vista de atendimento de demandas, hierarquização de prioridades, tudo isso é um aprendizado regular, permanente no exercício da reitoria. Isso você pode transformar e transladar para uma experiência num município de qualquer dimensão, sem qualquer dúvida. Então, a experiência da universidade na gestão de recursos, de muitos recursos, isso certamente é positivo para quem pensa exercer um cargo de prefeito, e mais do que tudo, Mauro, também na universidade, e mais ainda na universidade, eu diria, a necessidade de articulação com todas as forças políticas e econômicas, na busca de recursos, no tratamento de questões estratégicas, na demanda política e, mais do que tudo, isolada ou de grupos. Isso tudo traz ao reitor uma experiência que é imensurável mesmo, eu diria. Veja, não há nenhum temor para alguém que vem da academia, que tem uma experiência, ou não deve haver nenhum temor, que tem uma experiência dessa que eu acumulei ao longo de 7 anos, não pode haver nenhum temor em encarar um desafio de qualquer natureza. Nesse aspecto, eu estou muito à vontade para dizer isso. Não há incompatibilidade entre essas coisas. Quer dizer, a prefeitura, ela é um exercício permanente da política no seu aspecto mais nobre. A reitoria, do mesmo jeito, é a mesma coisa. Não há como, não há incompatibilidade. Agora, a vida partidária é novidade para o senhor. Partidária, sim. Mas veja, o que é o partido de maneira mais ampla? É também um exercício cotidiano da política. A política partidária, né, é uma política feita por pessoas que estão dentro de um partido. A política da universidade é feita por acadêmicos, mas a política em si, na sua essência, ela não é tão diferente naquilo que ela tem e que ela impõe como condições para ser exercida na sua forma mais plena. Esse aspecto também é uma coisa que eu não vejo incompatibilidade alguma. A política partidária, ela é um meio, inclusive, para que você possa aspirar a uma condição de prefeitura. Não há como você chegar a um cargo executivo, né, de gestão executiva de município, se não for pela via de um partido, pela via eleitoral. Nada disso deve assustar alguém que, por não ter efetivamente uma experiência partidária, vem de um lugar onde a política ela é parte permanente, essencial e indispensável daquilo que se faz, como disse eu antes, dentro inclusive de um ambiente extremamente demandante. Então, vou continuar explorando as suas opiniões. Hoje, Michel Temer, que é do seu partido, anunciou que em um eventual governo dele, educação e cultura serão novamente fundidos em um só ministério. Qual é a opinião do reitor Carlos Maneschi? Eu penso que é um equívoco. Eu creio que essas duas áreas elas deveriam estar colocadas de maneira distintas. São pontos ou são áreas extremamente estratégicas para o desenvolvimento de um povo, falo de povo, desenvolvimento de povo, e são áreas, portanto, se são estratégicas, elas precisam ser tratadas de maneiras separadas, do ponto de vista da gestão, no que concerne a sua gestão. É claro que elas têm associações diretas, estão imbricadas, educação é cultura, cultura é educação, mas penso que ao fazer a gestão dessas áreas tão importantes para o desenvolvimento de uma nação, elas têm que ter tratamento diferenciado. Não vejo, ao meu juízo, razão alguma para fundir essas duas pastas. É claro que pode-se dizer que o número de ministérios no governo federal é muito alto. É possível fazer fusões, é possível aqui e ali você mudar condições de ministério para condições de secretarias? Sim, acho que isso deve ser feito até para enxugamento, diminuição da máquina federal e até como também uma forma de simbólica, com um simbolismo grande, a população que pede por isso, que a gente possa diminuir o tamanho do Estado. Nesse caso em particular, da fusão entre cultura e educação, eu acho que não deveria ser feita.
Heitor, o senhor está se candidatando a conduzir os destinos de uma cidade com 400 anos, bonita, amada por todos os seus moradores, mas extremamente carente, não consegue andar com as próprias pernas, até hoje só engatinha, sua arrecadação própria mal dá para pagar a folha de pagamento, não tem recursos para investimentos. E, se tudo levar a crer, o presidente passará a ser do seu partido. O senhor vê algum tipo de articulação que isso possa vir a beneficiar Belém? Eu creio que, independentemente de quem seja o presidente, é fundamental ter articulação federal. Você mesmo colocou a situação difícil, o quadro fiscal no município é complicado. A arrecadação de um lado e a demanda de outro lado, essa conta quase que não fecha, né? E, aliás, não é uma situação que é específica de Belém. Nós estamos vendo aí pelo país toda essa situação se repetir, né, de maneira até muito mais frequente daquela que a gente acha que deveria ser. Mas, em particular, se esta conta não fecha, recurso de um lado e despesa de outro, receita e despesa, é preciso que você tenha criatividade suficiente e articulação suficiente para poder tentar atrair recursos externos para poder fazer o casamento entre despesa e receita, entre demandas e a oferta. Veja, é fundamental, então, que a articulação com o governo federal seja estabelecida. Se o governo federal é de um partido que você tem mais ligação partidária, né, que você tem capacidade de ter uma interlocução mais direta, melhor que seja. Obviamente que isto é melhor, mas a busca pela articulação, a busca por recursos externos, né, é necessária, é fundamental para uma situação que a cidade vive. E não é apenas a necessidade com o governo federal. É fundamental também tentar estabelecer articulações com organismos internacionais, instituições privadas, em parcerias público-privadas, para que a gente possa dar resposta, não é, às demandas que Belém apresenta. Tenho certeza que a experiência na reitoria, e aqui voltamos ao ponto em que eu falava que não há incompatibilidade entre o exercício de um cargo na academia, político na academia, e um exercício na política de um executivo municipal. A experiência da universidade me ensinou muito isso. Quer dizer, durante toda a minha gestão, nós conseguimos, na universidade, captar recursos externos de toda a natureza. Público, privado, nacional, internacional. A parceria e articulação com as forças políticas me ensinaram bastante como tratar essa situação. E essa experiência pode ser rapidamente transferida para uma experiência na gestão do município. Me perdoe começar a comparar a sua gestão na universidade com uma possível gestão na prefeitura. Isso se faz necessário no momento para que a gente possa esclarecer melhor o nosso telespectador. Durante os seus 7 anos à frente da reitoria, houve alguns problemas nos 2 hospitais universitários no Pará. Problemas de recursos, problemas de não ter radioterapia, de não ter esparadrapo, não ter gás ou coisa dessa natureza. O senhor assumindo a prefeitura de Belém, o principal problema da cidade é a questão de saúde. Certo. Isso lhe deixa tranquilo, lhe deixa incomodado? Não me deixa tranquilo nem me incomodado. Eu tenho exatamente a clareza daquilo que é preciso ser feito, do tamanho do problema e quais são as possibilidades de remediação ou de solução desses problemas. Falou você há pouco dos hospitais universitários. Vamos a eles. Problemas existem nos hospitais universitários, como em qualquer hospital público, por quê? Boa parte pelo subfinanciamento da saúde como um todo. Isso é fato. O que fizemos no nosso hospital? Ou nos nossos hospitais, porque são 2. Nós fizemos várias parcerias, conseguimos atrair recursos de emendas parlamentares para os nossos hospitais e hoje já assinamos o contrato com a empresa que vai fazer a gestão dos nossos hospitais, com certeza colocando eles em condições muito melhores do que eles estão hoje. Eu não tenho a menor dúvida disso. Muito bem, a experiência desta gestão desses hospitais, ela certamente também pode ajudar na gestão dos hospitais do município, das unidades de saúde, as UPAs as unidades de saúde e toda a rede de saúde no município. De que maneira isso pode ser feito? De novo, com as parcerias. Há uma situação muito grande que nós observamos no hospital universitário, que nós observamos certamente, podemos observar na gestão da saúde no município. Qual seja? O problema da gestão, o problema de compras, não é?
na saúde no município, que era um problema nosso. O que essa gestão dos nossos hospitais está apresentando? Uma situação de compras nacionais, né, aumentando a escala de demanda para que baixe os preços. Isso nós estamos fazendo em rede já nos nossos hospitais universitários. Essa experiência acumulada na universidade pode ser transferida também ao município, de modo que o município possa também se aproximando dessa rede, usando todo o serviço desta rede disponível, ele possa também, em escala maior de compra, se aproveitar de valores ou de custos menores dos seus insumos, medicamentos e tudo mais. Então, veja, de novo, aqui você tem, de um lado, uma experiência federal decorrente de várias iniciativas que foram tomadas por mim como reitor, que podem ser desdobradas ou, de alguma maneira, podem ser replicadas numa gestão municipal. Este é um ponto, uma razão pela qual eu disse que eu não tenho nenhum tipo de preocupação ou temor. Quer dizer, eu sei do tamanho do problema, mas há sim como tentar resolver com alguma criatividade, usando alguma experiência já acumulada, e, de novo, a articulação, né, mais ampla possível que você possa fazer no setor que vai envolver município, Estado e governo federal. Durante 7 anos não foi das mais felizes a convivência de Carlos Manesco e o Rio Guamá. Aí isso nos preocupa, porque nós temos a orla ali que parou na Mundurucus, a atual gestão abandonou o projeto. E qual é a ideia de Carlos Manesco? Chegar até a universidade pela beira do rio? Certamente, mas é interessante que a experiência não foi muito boa com o Rio Guamá. A nossa agora atual é muito boa. A primeira experiência minha de intervenção no Rio Guamá está sendo muito boa. Quer dizer, por essa eu posso responder, né? O problema todo da erosão que nós tínhamos no campus, ele está resolvido de maneira definitiva, né? Nós estamos apenas completando a obra no seu estágio final. Mas a intervenção que foi feita lá, apresentada lá, né? Recursos, inclusive, trazidos por nós para o complemento dessa obra, que era fundamental para a nossa instituição, estão todos lá. Os recursos estão lá garantidos, a obra já iniciou, o problema da erosão está contido, de modo que ali nós vamos ter, Bona, presta atenção, nós vamos ter ali 1,5 km, quer dizer, um tamanho um pouco menor, talvez, do que o portal da Amazônia, mas 1,5 km que nós vamos ter lá de orla, né, e talvez seja uma outra grande janela para Belém. Então, este trecho de dentro da universidade, ele vai se conectar, vai se comunicar com aquele trecho que nós estamos tentando, que agora está sendo tocado ali da Bernardo Saião. Então, veja, daqui a um tempo, certamente nós vamos ter um trecho da orla, né, que vai ser uma intervenção em Belém de muita qualificação. Mobilidade urbana é um dos principais problemas também da cidade, junto com segurança e com saúde, segundo as pesquisas. Nós estamos vendo aí a questão do BRT, que já demanda um tempo extremamente grande, carente de recursos, e agora o governo federal fechando as torneiras fica mais carente ainda. O que é que tem de ideia nova para que isso seja solucionado? O BRT, no caso de mobilidade urbana, nós estamos fazendo na universidade, trabalhando com um grupo de pessoas, né, e tratando essa questão da mobilidade urbana. Como pré-candidato, o que eu vou fazer neste momento é, durante um determinado tempo, nós vamos exatamente fazer todo o diagnóstico dos problemas que são mais centrais, aqueles de maior preocupação no município. Mobilidade urbana certamente é um, saúde é outro, saneamento, segurança, educação, né? Nós estamos fazendo esse levantamento todo, fazendo já num estágio já avançado, inclusive de propostas já de algumas diretas. Este caso da mobilidade urbana é que a universidade, creio eu, tem muito a colaborar, né? Muito a colaborar. Nós estamos pensando isso, o aspecto do BRT tem problemas, a obra ainda precisa de investimento para poder ser concluída. Esta é uma coisa que, diante da situação nacional que vai estar estabelecida, onde parece anunciar uma situação de restrição fiscal ainda mais agravada, né, muito mais intensificada, o que vai precisar ser feito, então, é, de novo, o gestor municipal vai ter que buscar alternativas para poder atrair esses investimentos de alguma maneira.
É possível que o investimento público federal tenha mais dificuldade. Nesse caso aí, vamos tentar ver se há financiamentos de outras fontes, né? Ou até tentar atrair de alguma maneira setor privado para poder ajudar para completar tudo aquilo que está planejado no plano diretor que já há muito tempo se fala. Heitor, existe sempre uma dúvida que já foi várias vezes testada em gestões no nosso estado, na nossa cidade, é a participação de acadêmicos à frente da gestão. Uhum. Secretários acadêmicos, nós tivemos o caso do governo Ana Júlia, que quase que todo secretariado era formado de doutores, saíram de dentro da academia. E faltou articulação política, extremamente necessária para a máquina andar. Qual é a visão de Maneschi sobre isso? Eu creio o seguinte, eu acho que não é o fato de você ser acadêmico ou não acadêmico que você pode ser um bom ou um mau gestor, um bom ou um mau executor. Não creio que haja, de novo, vamos falar aqui das incompatibilidades entre a academia e o mundo real. Não há nenhuma incompatibilidade entre essas duas coisas, né? Você veja o seguinte, há inúmeros exemplos onde os gestores, um bom gestor veio originalmente da academia. E há outros em que isso não é verdade. Há gestores aí, a gente conhece em número muito grande, aliás, um número muito maior, porque na academia, as pessoas da academia costumam ficar na academia. E, portanto, é óbvio que na gestão vai ter muito mais gente que não é oriundo da academia do que fora dela. Mas não vejo nenhuma dificuldade em ser doutor ou não ser doutor. Estou falando aqui o meu caso em particular, sou doutor, sou da academia, tenho mais de 35 anos atuando na academia de forma direta e me vejo perfeitamente à vontade para dizer o seguinte, olha, eu tenho todas as totais condições de ser um bom gestor no município, até porque, sem nenhuma presunção da minha parte, eu já fui testado no que diz respeito à gestão, né? Portanto, isso aí não vai haver problema. Aí, bom, eu diria o seguinte, importa muito é você escolher os seus assessores, da academia ou não da academia. Quer dizer, não há nenhuma coisa definida por mim, que por eu vir da academia, eu teria que levar acadêmicos para uma gestão municipal. Não há essa associação. Eu quero, certamente, se prefeito for, colocar as melhores pessoas nos melhores lugares, independentemente de onde elas tenham vindo. Porque o que importa são os talentos. E, mais do que tudo, ao gestor, ele precisa escolher os melhores talentos, não ter nenhum medo de alguém de fazer sombra. Esta, inclusive, é uma característica minha. Quer dizer, eu quero trabalhar com gente que sabe mais do que eu, porque eu preciso estar aprendendo permanentemente. Então, eu vou buscar onde estão as melhores pessoas. Se uma melhor pessoa, para uma determinada secretaria, para determinado trabalho, para o desenvolvimento de um determinado projeto, estiver na academia, então vamos buscar lá. Se não for na academia, vamos buscar onde ele estiver. A educação no município, a prefeitura é responsável pela educação fundamental. Que ideia nova trará o ex-reitor da universidade? E infantil, né? Quer dizer, fundamental e infantil. Exatamente. Então, veja, aí eu posso dizer que eu tenho uma boa experiência. E o que eu quero propor de inovador? A universidade é fundamental aí, Bruno. E eu não falo a Universidade Federal, eu falo as universidades todas são indispensáveis nesse aspecto em particular, né? Vou lhe dar um exemplo claro. Nós estamos hoje com indicadores muito baixos no ensino, em todos os níveis, não é só no ensino fundamental. No ensino médio, inclusive, ainda os indicadores são ainda mais graves, mais dramáticos. Mas vamos, então, ao ensino fundamental e educação infantil. Primeiro de tudo, nós precisamos aumentar o leque de oferta no ensino infantil. Isso na educação infantil. Não há como não investir dessa maneira. Tempo integral, Heitor? Não podemos ainda pensar. As coisas têm que ser de maneira escalonada. Quer dizer, as coisas precisam ser... Primeiro você precisa aumentar a oferta. Primeiro você precisa garantir a oferta de vagas em creches e pré-escola o maior número possível que você pode fazer. E aí a questão também que tem que ser feita é preciso olhar que muitas vezes, se você não tiver o recurso para fazer o investimento direto, você precisa se associar. E aí associações comunitárias, clubes, onde você puder estabelecer parcerias, que você possa garantir a oferta com acompanhamento regular e avaliação permanente por parte do órgão financiador, é fundamental isso. Nós precisamos partir para este movimento.
a universidade ela é indispensável no auxílio disso, pelo menos no que diz respeito à avaliação permanente daquilo que é ofertado e que não é ofertado só pelo município, mas que usa estrutura de outras instituições ou órgãos. Isso é fundamental em primeiro lugar. A oferta, aumentar o leque de oferta na educação infantil, na pré-escola, creche e pré-escola. Segundo caso, quando a gente caminha para a educação fundamental, nós precisamos olhar e verificar que o primeiro investimento tem que ser dado no primeiro ciclo e numa hierarquia maior, no primeiro ciclo da educação fundamental. Porque quanto melhor esse estudante do primeiro ciclo ele for treinado, menor dificuldade ele vai ter no acompanhamento das séries seguintes. E, portanto, a evasão diminuirá certamente. Então, neste primeiro ciclo, o que você precisa fazer? Um caso claro, direto, usando a experiência da universidade. Você pode tomar, pega os indicadores do IDEB e faz o seguinte: quais são aquelas escolas que têm os menores índices avaliados na última Prova Brasil? Tome esse dado e diz o seguinte: bom, vamos fazer uma intervenção direta nessas escolas, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. De novo, vamos voltar para aquela situação de receita e despesa de maneira desfavorável em relação às necessidades e aquilo que você pode ofertar. Mas então, precisa elencar quais são as prioridades e aí aquelas escolas do primeiro ciclo do ensino fundamental com pior rendimento nos indicadores, você então vai lá e faz uma atuação. De que maneira? E como a universidade pode participar? Você pode estabelecer um programa de tutoria permanente a essas escolas, atraindo os estudantes da universidade, aqueles que estão em programa de mestrado, doutorado ou nos últimos anos da graduação, em todos os cursos da licenciatura. Todos, inclusive da pedagogia também, né? Todos, absolutamente todos. E aí você estabelece com recursos da prefeitura, bolsas, com recursos do governo federal, num programa chamado PIBID, você pode aumentar este número de tutores de modo que eles possam atuar nas escolas. E aí é uma coisa que a universidade precisaria fazer uma adequação, qual seja, seria uma exigência da prefeitura. Hoje, nós fazemos isso, mas fazemos isso nas escolas próximas à universidade. Não é isso que deve ser feito na provocação da prefeitura. O que deve ser feito é, a prefeitura identifica aquelas de menor indicadores e aí diz o seguinte: é nessas escolas que nós precisamos fazer a atuação. Não tenho dúvida que isso feito, num espaço curto de tempo, você eleva esses indicadores. Elevando esses indicadores daquela escola, você então passa a fazer, né, uma mudança de escola e aí vai escalonando essa atuação de modo que você possa ter, num espaço de tempo já um pouco mais amplificado, um número cada vez maior de estudantes sendo atendidos. Reitor, o senhor vai convocar o Conselho Universitário para fazer a sua renúncia? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Estamos agora só estudando aí os dias em que isso pode ser feito, porque, veja, também nós estamos agora em processo, começando um recesso, tenho que ver isso, como vou fazer exatamente. Mas está confirmado, já 17, sim. Que é terça-feira da semana que vem, sim, 17, é o momento da sua renúncia. Então, fica tudo calculado a partir do dia 17. Dia 17 é de maio, então até 17 de julho temos que encerrar o processo todo. Ok. Reitor, parabéns pela sua gestão na universidade, muito obrigado por todas essas entrevistas no decorrer desses 7 anos. Nós começamos ainda o seu candidato na primeira eleição, né? Na segunda, o senhor não me deu permissão para lhe entrevistar, porque foi candidato único, aí não tinha mais nem o que debater. Boa sorte aí no seu novo projeto. Eu agradeço, Bona, agradeço mesmo, agradeço todas as oportunidades que você me deu para vir aqui. Foi muito gratificante, usei o seu espaço, acho que da maneira mais interessante possível, e esclareci aquilo que a gente faz, aquilo que a gente muitas vezes também não faz, mas o que estou muito tranquilo em relação ao meu afastamento. E espero agora, né, novos desafios que vão ser colocados à frente, eu espero que eu tenha, nesse desafio, primeiro o mesmo compromisso, certamente, e também o mesmo sucesso que eu tive à frente da UFPA. Muito obrigado, Bona. Obrigado, Reitor. Logo depois do intervalo.